Exchange Traded Funds. Provavelmente vocês já ouviram senhores importantes como o Warren Buffett aconselharem fortemente o investimento em Index Funds, dizendo mesmo que é o melhor investimento para qualquer pessoa começar. E até aqui tudo bem, os Index Funds são realmente uma opção bastante boa para qualquer pessoa começar a investir. No entanto, nós, meros mortais europeus, não conseguimos investir diretamente nos índices como os americanos o fazem, a menos que tenhamos umas quantias avultadas, por assim dizer. E é aqui que entram os ETFs. Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Se vocês são novos aqui no canal, eu sou o Miguel Silva e neste canal eu falo sobre finanças pessoais e investimentos, formas de ganhar dinheiro online, enfim, se vocês estão interessados em ouvir coisas relacionadas com dinheiro, estão no canal certo. E então, neste vídeo irei falar-vos sobre um dos meus investimentos preferidos, que são os ETFs. Vou-vos explicar o que são, quais as vantagens, quais as desvantagens, onde é que podem comprar ETFs e algumas recomendações pessoais. E queria também desde já agradecer-vos o apoio que têm dado ao canal, nem imaginava que era possível tanta gente ver o meu canal, por isso obrigado a todos vocês. Se gostarem deste vídeo, subscrevam o canal, comentem aqui em baixo o que acharam, alguma dúvida que tenham, eu vou responder a todos sem falta, e o mais importante de tudo, claro, carreguem já no botão do like. Mas então agora sem mais demoras, bora lá para o vídeo. Então o que é que são ETFs? Basicamente um ETF são um fundo constituído por vários ativos, em que por exemplo, em vez de vocês investirem numa ação e correrem o risco desta empresa falir ou não ter os resultados esperados, vocês investem num ETF que contenha várias ações e recebem os lucros consoante as ações todas que estão nesse fundo. Mas então agora vocês estão-se a perguntar, porquê que os ETFs são um investimento assim tão bom? Bem, a primeira vantagem é a grande variedade de ETFs que existem. Basicamente existem ETFs para todos os gostos. Há ETFs de ações, de opções, de obrigações, ETFs que seguem o ouro, que seguem as criptomoedas, ETFs de imobiliário, ETFs de divisas se vocês quiserem experimentar o mundo do Forex sem ter de entrar naqueles grupos de sinais milagrosos que vos vão deixar milionários. Enfim, se vocês quiserem investir em alguma coisa, provavelmente há um ETF que o faça. Outra vantagem, sem dúvida uma das mais importantes, é o baixo custo dos ETFs. Os ETFs são um fundo gerido passivamente. Isto significa que, contrariamente aos fundos tradicionais, normalmente dados pelos bancos, em que os gestores decidem o que comprar e quando comprar, nos ETFs não, apenas seguem o seu índice subjacente. Isto significa então que os gestores não têm qualquer poder de decisão sobre a estratégia de investimento do ETF, apenas se limitam a seguir o máximo possível o índice. Isto permite que os custos dos ETFs sejam muito mais baixos comparativamente aos fundos tradicionais. Como por exemplo este ETF, que é o VUSA da Vanguard, que apenas tem um custo de 0,0% ao ano. Para ver os custos de um ETF, basta olhar para onde diz TER e a maior parte dos ETFs tem um custo inferior a 0,3%. Nos fundos tradicionais comerciados pelos bancos, penso que a média de custos ronda os 1,5%, e isto sem contar com aquelas comissões de guardas de títulos e essas tretas todas. Entre 0,2% e 1,5% pode parecer que a diferença não é muita, no entanto, se alargarmos o horizonte temporal, garanto-vos que daqui a 10, 15 anos a diferença vai ser enorme. Se quiserem comparar isto, deixo-vos na descrição uma calculadora para vocês brincarem, mas se olharmos aqui para este exemplo, imaginemos que investimos uma quantia inicial de 10 mil euros e reforçamos 2 mil euros por ano, que são mais ou menos 160 euros por mês. Se considerarmos um horizonte temporal de 15 anos a um retorno conservador de 5%, como podem ver, irão pagar 7.371 euros a mais no fundo que custa 1,5%. E isto é com valores baixos, se começarem a aumentar a diferença ainda vai ser maior. Outra vantagem dos ETFs é o facto de estarem expostos a uma grande diversidade de ativos. Se vocês tiverem um portfólio de 10 ações e nem que seja só uma for à falência ou tiver uma queda brutal, o vosso portfólio vai ser afetado drasticamente, vão vê-lo a descer bastante. Por outro lado, se vocês investirem num ETF, por exemplo o SP500, que segue as 500 melhores empresas dos Estados Unidos, se uma delas for à falência ou tiver um resultado desastroso, vocês têm literalmente 499 empresas que vão compensar essas perdas. E mesmo que seja mais do que uma, se forem 5, 10, vai sempre estar mais equilibrado. E a melhor parte é que vocês conseguem investir nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos por apenas 53 euros. Se vocês quiserem investir individualmente em todas as empresas do SP500, muito provavelmente não vão ter dinheiro suficiente para isso. Isto significa então que no curto prazo as oscilações das empresas que estão dentro do ETF não vai ter muita importância, porque como eu já disse, o objetivo do ETF é investir a longo prazo e apostar que o ETF como um todo vai valorizar bastante no longo prazo. E para não falar também que isto vai dar ao investidor muito mais estabilidade psicológica e financeira, porque vamos ser sinceros, a maior parte das pessoas não tem estômago para aguentar uma descida brusca do dia para a noite. Se vir que está a descer muito, vai entrar em pânico e vai vender, e depois vai ver o preço a subir e vai ter medo de perder os lucros potenciais e vai comprar, e depois vai ver outra vez a descer, vai entrar em pânico, vai vender,
e entre estas operações já se perdeu muito dinheiro. Resumindo, isto está com qualquer um em doido e se pudermos descomplicar, descomplicamos. Se quiserem investir em obrigações e não quiserem apenas comprar uma, podem comprar um ETF que segue várias obrigações mundiais por apenas 5€. Se quiserem investir em ouro e não quiserem estar a comprar o ouro físico e ter de o armazenar não sei onde, podem comprar um ETF que siga o preço do ouro por apenas 118€. E a lista continua, os ETFs proporcionam uma grande diversificação de ativos. Outra vantagem dos ETFs é que simplesmente são fáceis de usar. Vamos ser sinceros, a grande maioria das pessoas, incluindo eu, não tem capacidades para escolher as melhores ações consistentemente e conseguir ter lucros consistentes ao longo de não sei quantos anos. E muito menos queremos ter o trabalho de estar constantemente a analisar gráficos, a ler notícias, a ler relatórios. Epá, não. E mesmo se nós fizéssemos isso tudo, se analisássemos os gráficos, se víssemos as notícias todas, se lêssemos os relatórios todos e tentássemos escolher as melhores ações possíveis e imaginárias, está provado historicamente em que a maioria dos fundos geridos de forma ativa, em que os gestores de fundos são profissionais certificados, são analistas, são experts, são prós e não conseguem superar um simples ETF que segue um índice. Está provado historicamente que os fundos passivos têm muito melhores rentabilidades que os fundos ativos. Pá, por isso se eles não conseguem, não vamos inventar. Compramos um ETF, reforçamos ao longo do tempo e seguramos durante uns anos. Não quero dizer com isto que não se deve investir em ações ou em outro tipo de fundos, só digo que para obter resultados semelhantes e na maior parte das vezes superiores, um ETF é mais fácil, é mais barato e é menos estressante para o fazer. E agora quais são as desvantagens dos ETFs? Epá, sinceramente praticamente nenhuma. Pode ser considerada a desvantagem o excesso de diversificação, porque as ações têm a beleza de conseguir valorizar 50% num dia, mas depois também têm a beleza de descer 50% no dia a seguir. Mas enfim, os potenciais ganhos superiores que nós perdemos podem ser uma desvantagem. Outra desvantagem pode ser os custos. Nas ações individuais não temos de pagar a TER, ou seja, os custos de gestão do ETF. E por isso, pronto, as ações são mais baratas nesse aspecto. Por mais baixo que seja o custo de gestão do ETF, ele existe. Epá, eu praticamente não estou a ver mais nenhuma desvantagem sem ser para a empresa emissora do fundo que não ganha tanto dinheiro como se tivesse um fundo normal. Ganha menos em comissões, pronto. E então agora que sabemos o que são ETFs e como funcionam, quais são os melhores? Bem, isto depende de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem a sua tolerância ao risco, tem a sua idade, tem o seu horizonte temporal, enfim, cada caso é um caso. No entanto, um conselho que eu dou é não complicar. Na maior parte dos casos basta apenas ter um ETF para ter bons resultados. Para analisar um ETF temos de ter em conta alguns pontos. Qual é o custo de gestão do ETF, ou seja, a TER? Se tivermos dois ETFs que seguem o mesmo índice e forem praticamente iguais em tudo o resto, então devemos escolher o que tem o custo de gestão menor, que é a TER menor, digamos assim, pois assim iremos poupar mais dinheiro. Qual é o domicílio do ETF? Esta é outra coisa que devemos ter em conta, pois dependendo do país onde o ETF está domiciliado, podemos pagar mais taxas por isso. Por exemplo, para nós europeus é-nos quase impossível investir em ETFs que estejam domiciliados nos Estados Unidos, como os famosos ETFs SPY ou VU, porque iríamos ser muito mais taxados do que se comprarmos um ETF domiciliado na Europa. E além disso, a Europa obriga a apresentar uma carrada de documentos que os americanos não estão dispostos a fazer, e por isso é raro encontrar alguma corretora na Europa que disponibilize ETFs americanos. Os domicílios mais recomendados e mais utilizados são a Irlanda e Luxemburgo, porque têm vários acordos fiscais com os Estados Unidos, e isto permite que nestes países não seja cobrada nenhuma taxa extra nas mais-valias ou nos dividendos. Outra coisa que temos de analisar é se há um ETF de acumulação ou de distribuição. Um ETF de distribuição é um ETF que distribui os lucros pelos investidores e um ETF de acumulação é um ETF que reinveste os lucros em si próprio. E aqui as opiniões variam, como sempre. Eu sinceramente prefiro que sejam acumulativos e assim no longo prazo, ao reinvestir em si próprio, está a aumentar o seu valor e aumenta também os juros compostos. E ao não receber dividendos, é menos uma dor de cabeça ao fim do ano a preencher o IRS. Mas há pessoas que preferem receber dividendos e não há problema nenhum. Eu pessoalmente penso que em Portugal não seja tão vantajoso investir em dividendos porque temos de pagar imposto de 28% sobre todos os dividendos. Mas cada um faz como entender melhor. Vamos sempre ter de pagar impostos, mas se pudermos adiar, então na minha opinião é melhor. Outra coisa bastante importante é vermos em que moeda está cotado o ETF, porque se estiver numa moeda diferente, não só estamos expostos às oscilações do índice, como também estamos expostos às oscilações cambiais. E se pudermos evitar isso, então é aconselhado fazê-lo. Olá pessoal, aqui é o Miguel, editor do futuro, e agora estava a editar o vídeo e reparei que me esqueci de falar de um ponto que é na escolha dos ETFs, que é verem qual é que é o tipo de replicação, se é replicação física ou se é replicação sintética. E basicamente é isto. Há dois tipos de ETFs. Os ETFs podem ser de replicação física ou de replicação sintética. Ambos os tipos tentam replicar o índice da forma mais precisa possível. No entanto, um ETF de replicação física segue o índice através da aquisição de alguns ativos ou todos os ativos que estão subjacentes a esse índice, enquanto que os ETFs de replicação sintética o fazem sem terem os ativos, mais especificamente através de swaps. Os swaps são basicamente um acordo entre várias partes que consiste na troca de uma posição numa data futura. É um bocado mais complexo.
O problema disto é que se a outra parte que assinou o acordo falir, então basicamente estamos tramados. Dito isto, sempre que possível tentem escolher um ETF que tenha uma replicação física, pois o risco é menor. Pode ser bastante pequeno, mas o risco existe. Para investir em ETFs é fácil, podem utilizar corretoras como a Giro, que é bastante utilizada na Europa, e os ETFs estão cotados como se fosse uma ação, ou seja, estão nas bolsas. Na Giro vem aqui a procurar produtos, trackers ETFs, e pronto, tem aqui uma carrada deles. Uma coisa boa da Giro é que tem muita variedade. Podem filtrar aqui por bolsa, podem filtrar por tipo, eles têm aqui vários ETFs gratuitos, também por isso pode ser uma boa opção, não pagam nada. Ou então tem também a Trading 212, como podem ver aqui nos ETFs, também tem uma carrada deles. Isto é uma corretora sem comissões, por isso estes ETFs não têm quaisquer comissões. Já fiz vídeos a analisar estas duas corretoras, por isso se quiserem dar uma vista de olhos. Quanto às estratégias, uma estratégia bastante utilizada na Europa e no mundo todo é termos no nosso portfólio um ETF de ações e um ETF de obrigações e equilibrarmos consoante a nossa idade e tolerância ao risco. Se vocês forem como eu e tiverem 20 e poucos anos, então isso significa que ainda têm muito tempo pela frente e podem correr mais riscos. Uma espécie de regra que existe, que não é regra nenhuma, mas pronto, podemos seguir, é que devemos ter a nossa idade em obrigações. Ou seja, se temos 20 anos, então devemos ter 20% em obrigações, se temos 40 anos, temos de ter 40%, e assim em diante. Eu pessoalmente, dada a minha idade, a minha tolerância ao risco e pronto, a situação em que estou atualmente, não acho que seja vantajoso eu estar a investir em obrigações, mas à medida que o tempo passar, vou começar a pensar nisso. Se vocês já estiverem nos 40, 50, 60 anos, então significa que provavelmente já têm uma família para sustentar e não têm tanto tempo para recuperar como os dos 20 anos, e então não podem correr tantos riscos. Por isso aqui talvez seja uma boa ideia aumentar a percentagem de obrigações para 50%, por exemplo. 50% de obrigações, 50% de ações. E continua por esta lógica, se estiverem perto da reforma, então aumentem a porcentagem de obrigações, ou então, se estão a reformar, levantem o dinheiro. Tiveram a juntar o dinheiro a vida toda, vocês merecem agora levantar o dinheiro e curtir a vida. E então, Miguel, agora que nos vais dizer quais são os melhores ETFs para eu investir? Bem, eu quero deixar bem claro que isto são apenas as minhas opiniões e eu não quero influenciar ninguém a fazer qualquer tipo de investimento. Não há ninguém que possa dizer que o ETF X vai ser o melhor para o longo prazo e é o que vai ter melhores resultados, no entanto posso-vos dizer quais são os mais recomendados pela Europa. Uma estratégia bastante utilizada é de comprar o ETF IWDA, que é um ETF que investe em empresas de 23 países desenvolvidos, e aqui estão incluídas a Apple, a Microsoft, a Amazon, o Facebook, enfim, aquelas que toda a gente conhece. E só com este ETF já ficam bastante bem servidos. No entanto, muita gente também recomenda juntar ao IWDA o ETF EMIN, que contrariamente ao IWDA só investe em empresas de países em desenvolvimento, tais como o Alibaba, Samsung. E é um ETF mais arriscado, mas também com um retorno potencial maior. É também importante ter este ETF porque assim investimos na China, que como toda a gente sabe, a cada dia que passa domina um bocadinho mais o mundo, e daqui a nada mandam em tudo e é bom ter uma fatia disso. E então esta é a estratégia, ter 88% em IWDA e 12% em IMIN. Se não quiserem ter dor de cabeça de rebalancear as percentagens ao longo do tempo, agora há um ETF que é o VWCA, que é da Vanguard, que pessoalmente é dos meus preferidos e basicamente é como se fosse a fusão dos dois e investe tanto em países desenvolvidos como em países em desenvolvimento. Com estes ETFs ficam bastante bem servidos e pessoalmente acho que é tudo o que precisam para começar a investir. Depois podem também investir em ETFs que sigam o SP500 como o VUSA ou o Nasdaq 100 como o SXRV, que nos anos anteriores são os índices que têm melhores performances, mas resultados anteriores não garantem ganhos futuros, e visto que apenas seguem a economia americana, se algo acontecer na América, então pode correr mal. Não que eu acho que vai acontecer alguma coisa aos americanos no futuro próximo, não acho que vai, e também se acontecer vai afetar a Europa toda e o resto do mundo, por isso também não faz muita diferença. ETFs de obrigações têm, por exemplo, o EUNA, que investe em obrigações de todo o mundo, incluído tanto países desenvolvidos como em desenvolvimento. E Miguel, agora que os mercados têm máximos históricos, será uma boa altura para investir ou devo esperar que eles baixem? Sinceramente, é impossível eu ou alguém conseguir responder a isso acertadamente. Ainda há 2 meses atrás os mercados tiveram um crash e toda a gente dizia que era melhor levantar o dinheiro todo e esperar que baixasse mais e que ia ser a pior crise de todos os tempos. No entanto, quem fez isso deu-se mal porque a maior parte das empresas já está em máximos históricos outra vez. E pelo andar da carruagem não vai parar tão cedo. Se nem o Covid, nem os milhões de desempregados que há por aí fora, não sei quem é que vai parar isto. E é isto, pessoal. Como podem ver, investir em ETFs não é nada complicado. É muito mais fácil do que investir em ações. O truque é comprar, fazer hold, comprar mais um bocado, fazer hold, comprar mais um bocadinho e fazer hold durante mais uns anos e acreditem que vai valer a pena. Eu vou deixar aqui em baixo um blog que eu acho que é excelente no que toca a ETFs, que é o blog do Mário Nezualo, ou Azualo, não sei se estou a dizer corretamente, mas é este o nome dele. E basicamente ele fala sobre tudo o que tem a ver com ETFs para residentes na Europa. Algumas das informações eu tirei lá do blog dele, por isso se quiserem informações mais a fundo,
vão ver o blog dele que é excelente. E foi isto, pessoal. Qualquer dúvida que tenham, deixem em baixo nos comentários que eu vou responder a todos sem falta. Subscrevam e deixem um like.